vamos tentar levar esta noite de uma maneira um tanto quanto diferente. Vivemos a semana passada um feriadão hiper prolongado, não é? 4 dias de feriado que mudou muito a vida de alguns. Mas este feriado que nós vivenciamos, talvez muitos de nós não tenhamos refletido a razão. Dentro do cristianismo, nós consideramos a semana como a Semana Santa, a semana que passou. Mas, na verdade, não existe santidade num dia, não existe santidade num local, não existe santidade num objeto, numa coisa. Porque a santidade, ou seja, a elevação do ser, ela é um estado de espírito, é uma condição de conquista individual. Nós estamos sempre acostumados a terceirizar responsabilidades. E às vezes dizemos, olha, eu não estou bem porque o meu marido é um problema. Eu não estou bem porque a minha família é um problema. Eu não estou bem porque o meu trabalho, o meu patrão, os meus amigos, colegas de trabalho são problemas. E nós jogamos a responsabilidade no outro. E, na verdade, tudo está em nós. Porque tudo que nos cerca são lições grandiosas para que possamos apreender, não aprender somente, mas apreender, reter e viver no mundo. E nós, então, vivemos essa semana de feriadão e muitos correram nos supermercados para comprar os ovos de Páscoa. Muitos juntaram dinheirão para comprar o bacalhau. Meu Deus, como é caro o bacalhau, mas tenho que comer bacalhau na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, não é? Então, nós fazemos coisas infantis, tomamos atitudes muitas vezes infantis. E a semana, que é considerada Semana Santa, tem uma história magnífica. Porque numa quinta-feira, há mais de 2000 anos atrás, um homem que se propôs vir à terra, revestir-se num corpo de carne, ele que se propôs a vir à terra, poderia não ter vindo, poderia ter outorgado responsabilidades a outros tantos, como fez anteriormente muitos profetas, muitos sábios, vieram à terra, antecederam este ser, que depois se propõe a vir literalmente, revestir-se num corpo de carne e vir como filho de um carpinteiro, uma camponesa, e ele então vem na simplicidade. Nós temos ele como o artífice, o responsável da nossa doutrina, a doutrina cristã. Somos cristãos. Eu não sei se todos aqui sabem que nós, espíritas, somos cristãos. Todos sabem que nós somos cristãos? Alguém duvida? Nós somos evangélicos. Todos sabem que nós somos evangélicos? Alguns não sabiam, não é? Nós somos evangélicos, sim, porque estudamos o Evangelho de Jesus e vivemos, tentamos viver os ensinamentos de Jesus. Mas, então, como cristãos e como evangélicos, temos um mestre, Jesus. Como todos foram recepcionados por Jesus nesta noite em imagens, mas na verdade ele está aqui entre nós. Ele afirma que quando 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ele está presente. Então Jesus está aqui entre nós. Mas nós não temos olhos para ver, nós não temos ouvidos para ouvi-lo, nós não temos nem sentidos para percebê-lo, mas Jesus está caminhando, abençoando cada um de nós nesta casa, porque a casa abre as portas em nome de Jesus, e a patronesse da casa é Maria, irmã Maria,
Maria, que foi mãe de Jesus quando aqui na terra. Mas, nesta condição, nós vamos ver que entramos aqui esta noite, sentamos, alguns já vieram sabendo quem estaria aqui à frente, uma mulher que gosta muito de falar, mas também que adora cantarolar. Não sei se todos sabem, eu adoro cantar. Quem não gostar, pode pedir o dinheiro de volta aí para o Marcos, para a Tânia, né, para a equipe aqui da casa. Mas nós viemos aqui nesta condição e acharam que vão sentar e só ouvir. Sinto dizer, mas nesta noite, nesta casa cristã, nesta casa que abre as portas em nome de Jesus, todos nós vamos trabalhar. Esperavam isso? Vocês esperavam que iam trabalhar? Pois é, mas precisamos trabalhar. Sabe por quê? Porque o nosso mestre Jesus, ele diz que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E precisamos seguir o nosso mestre. Então, nós precisamos servir da maneira que pudermos. Às vezes as pessoas sentadas dizem, mas como que eu vou servir desse jeito? Eu tenho que ficar aqui sentada, ouvindo você falando aí à frente. Como se serve desta maneira? Dá sim para servir. E o nosso mestre nos ensinou, através das tuas atitudes singelas, como servir. Jesus servia através do olhar. Dizem que o olhar de Jesus era algo emocionante e encantador. Dizem que todas as pessoas que olhavam nos olhos de Jesus caíam de joelhos em prantos. Dizem que a palavra de Jesus era magnetizante, magnetizava. Quando Jesus começava a falar, todo mundo parava. Eram sacerdotes judeus, eram soldados romanos, eram fariseus, eram pessoas do povo, eram doutores da lei, eram estrupiados, todos paravam e ficavam a ouvir Jesus. Certamente, muitos deles não gostavam do que ouviam, mas ouviam Jesus. E nessa condição, Jesus mudou a história da humanidade na palavra, porque Jesus não deixou nada escrito a próprio punho, mas a palavra dele encantou a tal magnitude as pessoas que o cercavam, que muitos transcreveram o que ele falava. Porque Jesus, antes de falar, ele vivia. Então, por isso que ele magnetizava as pessoas. Porque tudo que ele falava era a verdade. Ninguém dormia quando ele falava. Diferente do que eu estou aqui hoje. Eu vejo algumas pessoas dormindo. Não importo com isso. Mas ninguém dormia. Ninguém se distraía. Todo mundo ouvia. E as mãos de Jesus, aquelas mãos que acalmavam as tempestades, que levantavam os estrupiados, que desobsidiava os perturbados, que acalmava os desesperados, aquelas mãos, depois do terceiro dia, em que ele foi levado ao Gólgota, porque nós comemoramos a Sexta-feira Santa, porque foi na sexta-feira que Jesus foi levado à crucificação. Ele foi aprisionado numa quinta-feira à noite, no Monte das Oliveiras. Eu contei aqui, aqueles que já ouviram o suporte, quem não ouviram, saibam. Eu tive a oportunidade de, por algumas vezes, seguir as terras, caminhar pelas terras por onde Jesus passou, que dizem ser terras santas, mas não são. A santidade, ela sempre está no interior de cada indivíduo. Por isso ainda vemos muitas guerras lá em Israel, o local onde Jesus nasceu. Nós vamos ver que Jesus foi aprisionado no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, quando desce o Monte das Oliveiras, tem uma rodovia hoje,
rodovia onde ônibus de turistas param, mas sobe-se novamente, atravessando a rodovia, já tem outra montanha. Imediatamente tem uma calçada e já sobe uma montanha, onde em frente do Monte das Oliveiras nós enxergamos as muralhas de Jerusalém. Hoje, o Monte das Oliveiras pertence a Jerusalém, mas na época de Jesus, Jerusalém era só depois das muralhas. Mas Jesus então é aprisionado. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Por que ele não fugiu? Ele poderia ter fugido, ele não fugiu. Jesus sabia. Ele se deixou aprisionar. E naquela quinta-feira de madrugada, ele foi levado a subir aquela rampa, atravessar os portões de Jerusalém e foi levado ao palácio de Caifás. Até hoje, quem vai para Jerusalém consegue entrar no palácio de Caifás, que hoje é uma igreja, grande parte reconstruída na mesma arquitetura do palácio que foi de Caifás. E hoje ainda, nós conseguimos descer, mais ou menos uns 6, 7 metros abaixo do nível da rua, para ir para os locais onde eram aprisionadas as pessoas. E lá dizem que Jesus ficou, num daquelas grutas subterrâneas. Quando nós entramos em uma, existe como uma viga como esta, mas esculpida na pedra, porque é rocha esculpida, existem 2 buracos e dizem que lá Jesus foi amarrado e foi chicoteado. Recebeu mais de 600 perfurações de chicote no corpo. Isso é comprovado hoje, através do estudo que a NASA fez com o sudário. O sudário que foi coberto. Jesus, é comprovado que aquele sudário tem mais de 2000 anos, e que aquele sudário veio, tem terras ainda, que só são perceptíveis através de microscópios superpotentes, mas que são terras das áreas de Jerusalém. Então, se constatou que aquela pessoa que foi coberta por aquele manto, por aquele sudário, existiam mais de 600 perfurações no corpo. E Jesus, depois de flagelado, depois de humilhado, ele foi preso no madeiro. E na manhã da sexta-feira, ele é levado a subir a Via Crucis, que fica também dentro de Jerusalém. Hoje, na época de Jesus, era distante de Jerusalém um pouco, mas hoje está dentro da região de Jerusalém. E Jesus, então, sobe aquela rampa tremenda. Nenhuma vez que eu fui conseguir subir a rampa inteira, subi até uma certa parte, da outra parte pegamos um ônibus e subimos até o Gólgota, que o topo do Gólgota, na época de Jesus, todos os que eram martirizados na cruz, eram vistos por toda a região, pelo Monte das Oliveiras, porque é um monte muito alto, mais alto de Jerusalém. E Jesus foi levado lá, foi crucificado, como sabemos. E no terceiro dia ele reaparece. Aparece primeiro para Madalena, Maria Madalena, depois na estrada de Emaús, que não é muito distante de Jerusalém, e depois começa a aparecer, e à tarde ele aparece no cenáculo, onde estavam os 10 apóstolos. 10 apóstolos estavam em depressão. E a primeira coisa que Jesus fala quando aparece, que a paz seja convosco. E Jesus mostra as mãos para provar que era ele. Aquelas mãos que haviam somente abençoado, receberam aquelas ulcerações, as perfurações dos cravos. Por que nós estamos contando isso? Porque nós ainda somos tão infantis. Vivemos momentos tão especiais, mas não refletimos na grandiosidade. Não refletimos na grandiosidade deste ser
que está conosco, que nos ama, que nos perdoou, ele demonstra esse perdão quando ele na cruz, as últimas palavras que ele diz num corpo de carne: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Passaram-se mais de 2000 anos e continuamos tão preocupados com coisas tão fúteis, tão passageiras, e esquecemos de compreender que o nosso Mestre está aqui entre nós e aguardando o nosso despertar. Compreender. Quando nós falamos 10 somente, apóstolos estavam lá na primeira aparição de Jesus, porque Judas, quando ele viu Jesus tombar a cabeça lá em cima, no Gólgota, ele provoca o próprio martírio e se suicida. E o outro apóstolo, o 12º apóstolo, foi o único que acompanhou Jesus até o Calvário, João, evangelista, mas ele tinha só 15 anos, 16 por aí. Dizem que a lei na época, se um cidadão romano ou um cidadão judeu intercedesse a favor da pena de um condenado à morte, esta pena seria adiada, mas ninguém intercedeu. Mas João, evangelista, acompanhou, mas ele não tinha o título de cidadão, ele era muito menino ainda. Então Jesus lá na cruz pede a ele para cuidar de sua mãe. Por isso que ele não estava lá no cenáculo, no momento em que Jesus reaparece, porque ele foi levar Maria para ser protegida. Ele levou Maria até a cidade de Bataneia, para ser cuidada por parentes dela. Porque a perseguição dos romanos contra os cristãos era intensa e ele temia, ele prometeu a Jesus que ele cuidaria dela. Quando Jesus diz: mãe, não chores, porque Maria estava desesperada. E aí então Jesus olha para ela e fala: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Jesus então pede para João cuidar dela. E João cuidou. E então nós vamos ver a grandiosidade desses trabalhadores do bem que não temeram dificuldades. Nós, qualquer virose, qualquer probleminha, qualquer cataclisma, nós nos acuamos. E eles não. Quando eles perceberam que Jesus realmente é o Messias, venha o que vier, seja o que vier, não terei medo da dor, seguirei sempre a servir em nome da vitória do amor. E então seguiram. E João, o evangelista, aquele menino, ele teve uma passagem naquela encarnação diferente dos outros apóstolos. Primeiro porque ele foi corajoso e acompanhou Jesus. Recebeu as últimas orientações de Jesus quando ele pediu para cuidar de sua mãe. Segundo, ele viveu mais tempo. Ele foi o único apóstolo que não sofreu martírio. Todos os outros foram martirizados, ele desencarnou em idade avançada. E ele volta à terra. Sei que muitos já ouviram o que nós vamos falar agora. Ele volta à terra, na região da Úmbria, na cidade de Assis, conhecido por nós agora como Francesco, em italiano, na Itália. Francesco Bernardoni. Mas ele tira o Bernardoni quando o pai pressiona ele, porque ele servia Jesus literalmente, e o pai queria que o filho fosse um poderoso, um comandante. E ele não, ele queria dar tudo o que ele tinha para os pobres. Então o pai falou: eu vou te deserdar. Eu não quero que você seja desse jeito. E aí então, ele percebe que o pai estava falando sério. Ele tira toda a sua roupa na praça pública. Francesco tira a roupa lá em Assis. Fica nu em praça pública e diz: pai. Ele pega a roupa e fala: pai, é tudo isso que eu tenho teu. Mas tenho ainda mais uma coisa, meu sobrenome. Então, a partir de agora, não me chamam mais Francesco Bernardoni, mas somente Francesco. E Francisco, passa a ser conhecido no mundo, naquela simplicidade ao extremo, como Francisco de Assis. Então, nós vamos pedir agora, para que todos, de acordo com a sua vontade, é claro, mas todos os que têm o dom da fala, que possamos servir de instrumentos do amor, porque neste instante estamos aqui, mas na rua, não muito distantes de nós, muitos choram. Muitos estão confabulando ações violentas. Muitos se desesperam, muitos adoecidos.
muitos desanimados. Vamos então, já que optamos em fazer uma coisa diferente, eu não sei se alguém aqui está obrigado. Alguém está obrigado aqui? Se alguém estiver obrigado, levante a mão. Você, meninão. Geralmente os jovens, você está de livre e espontânea vontade. Ah, yes. Mas você, ei meninão, aí atrás de chapeuzinho na cabeça, tá? Você foi obrigado? Sua mãe te obrigou? Não, não mesmo. Essa cara aí, hein? Vocês, não. E você, loirinha aqui na frente? Não. Então todos livres. E você, grandão? Também não. Porque ontem eu fui fazer uma palestra e o menino levantou e falou assim, né? Eu não vou esquecer o nome dele, Fernando. Aí eu tive a palestra toda em cima do Fernando. Mas nós, então, estamos de livre e espontânea vontade. Vamos servir. Vamos cantar. Que a nossa voz vaze pelas janelas, infiltre-se no teto, infiltre-se no solo, saia pelas portas e vamos irradiar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que nós podemos nos achar insignificantes, pequenininhos, mas vejam só, Ele, Jesus, na simplicidade ao extremo, muda a história da humanidade. E então, vamos seguir com Ele, vamos seguir com Francisco, vamos servir de instrumentos da paz, a canção da paz, a oração de São Francisco. Senhor, cantem, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, permita, Senhor, que eu leve a tua verdade. Desespero, que eu possa levar a esperança. Tristezas, alegrias e trevas, permita, Divino Mestre, que eu leve a tua luz. Ó Mestre, Mestre, fazei que eu procure
consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E aí então vamos ver que Francisco de Assis viveu Jesus na simplicidade. Ele viveu Jesus e na alegria, porque quando nós começamos a despertar para a certeza de que Jesus é o nosso mestre, nós começamos a cultivar em nós a alegria. As dificuldades fazem parte da trajetória do ser em evolução. Precisamos enfrentar desafios, mas jamais nos deixar adentrar a situação depressiva. Precisamos enfrentar desafios e acreditar que aqueles desafios foram designados pela lei de Deus para que nós nos tornássemos cada vez mais fortes. Porque dizem os benfeitores que nós, muito em breve, seremos responsáveis por orbes. Que isso? Jesus é responsável pelo planeta Terra. E não sei quantos bilhões de anos à frente nós chegaremos à condição evolutiva de Jesus. Porque Jesus diz que somos irmãos. Jesus diz que podemos fazer o que Ele faz. Mas ainda não temos condições, somos infantis. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele não foi uma criação à parte do Criador. Deus não criou Jesus diferente de nós. Mas sim, Ele chegou antes. Ele compreendeu antes a grandiosidade das leis divinas que regem todo o infinito, todo o universo. E Jesus veio servir, e servir com alegria, porque tendo a certeza que cedo ou tarde, você quer seguir por essa estrada, siga, você quer seguir por aquela, siga, não importa qualquer estrada lateral, um dia você retornará. E aí, os benfeitores nos dizem que todos nós precisamos adquirir o conhecimento de todas as ciências, Não será numa encarnação, nem duas, nem três. Mas a base da doutrina espírita nos coloca a eternidade do ser. E nos coloca que estamos numa trajetória evolutiva crescente. E isso significa que aos poucos nós vamos nos livrando dos pesos que chamamos de problemas. E a alegria começa a brotar em nós. E é essa alegria. Essa alegria que nos faz limpar a nossa túnica, como Jesus nos pede na parábola das núpcias, para que adentremos com a túnica alva da festa, a grande festa, ao qual o Pai convida a todos, mas a túnica não pode estar manchada, não pode ter qualquer desequilíbrio. E nesta condição, quando começamos a acreditar que está tudo certo, nós vamos entrando em simbiose com as leis divinas e vamos recebendo do Cristo, que está muito próximo de nós, banhos de luzes. E nós estamos agora sendo banhados por muitas luzes. Que alegria! Que alegria, que alegria. Cantem conosco. Cantem com alegria. Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, When Jesus washed, when Jesus washed, my Jesus washed my sins away. oh happy day, Oh, happy day. happy day. Cantem comigo, vamos lá. La 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 la.
Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. Watch me see him doing la 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 la. la 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 la. He taught me how Oh, he taught me how to my everything, and he taught me how to live rejoicing and singing. Oh yeah, every day. Oh yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. My sins away. Oh, happy day. I'm talking about that happy day. He told me how. Oh yeah. Sing it, come on and sing it. Me, you, oh yeah. Come on everybody. I'm singing with my community. No, oh, happy day. Oh, happy day. I'm talking about the happy day. Oh, happy Yeah. Sing it. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy Yeah. I'm talking about the happy days. Yeah. Sing it. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. E nós então vamos ver que sempre a alegria vai mudar a nossa história. Jesus, ele se deixou crucificar lá no Gólgota. Ele sofreu todos os martírios, mas não para deixar gravado a nós a tristeza. Pelo contrário, ele passou por todos esses momentos difíceis para mostrar a todos nós que momentos difíceis fazem parte do galgar até o Pai, mas que sempre há as benesses a derramarem sobre nós. E aí Jesus, após 3 dias, ele nos demonstra que todos nós somos eternos. Quando nós dissemos no início, ele aparece e mostra as suas mãos, e ele pede para os apóstolos tocarem. Era real as chagas, mas agora não tinha mais importância, porque aqueles que acharam que iriam tirá-lo, iriam acabar com ele, se enganaram. Pelo contrário, agora eles estavam numa condição imbatível. E todos nós caminhamos para isso. Mas muitas vezes entramos numa situação de tristeza, de reclamação, e achamos que a nossa vida não tem mais razão. E aí vem uma canção, muito ouvida hoje na rádio, que fala: olha, você pode estar com outro, você pode estar com outra. Tudo bem. Eu tenho certeza que tudo vai mudar. Say that but I feel just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. We're not afraid to talk about you, all it does is just shoot me down. So my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like you.
that you should be buy me flowers and held my hand, should give me all your hours, and you had the chance. Take me to everybody, 'cause all I wanted to do was dance. Now your baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my need to my selfish ways, a constant groove strong on me like me to one counter line. Now I never get to clean up the mess I made. Oh, and it hurts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that you should be buy me flowers and held my hand, should give me all your hours, and you had the chance. Take me to everybody, 'cause all I wanted to do was dance. Now your baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know it's probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. And now you buy me flowers and give me all his hours when he has the chance, and take me to every party, 'cause I remember how much I love to dance. Do all the things I should have done when I was a man. Do all the things I should have done when I was a man. Essa mensagem diz, da canção diz: eu nunca terei nada. Nunca. Para mim nada valerá se não tiver você sempre comigo. Change all my colors for you. Take my love. I never asked for too much, just all that you are and everything that you do. I don't want to need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. There's passion inside. I can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Woman, start imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing
break down my walls with the strength of your love. Oh, I never knew love and love like how we do. Will our memory survive? Oh, I get hold on to. I don't want to need to look very much further. I don't want to have to go where you don't follow. I want to hold it back again. And there's passion inside. I can't run from myself. And there's no way to hold your love. I remember forever. Don't make me close one more door. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Woman, start imagine you there. Don't walk away from me. No, I'm having nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Woman, start imagine you there. Don't walk away from me. No, and don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, you. If I don't have you, have you. Tudo nos é permitido, nem tudo nos é lícito. Gabriel, hoje com 17 anos de idade, está seguindo uma trajetória perigosa, porque o sucesso é um perigo. Mas vamos orar por ele, vamos ter a certeza que as mãos de Jesus, as bênçãos de Deus, fará com que ele tenha forças o suficiente para superar todos os assédios, todas as tentações, todos os chamamentos para caminhos tortuosos, e que ele possa trazer a consciência a meninos e meninas que vivem em comunidade, que vale a pena despertar o seu talento, vale a pena investir na estrada do bem. E nessa condição, nesta casa onde o amor impera, nesta casa onde o trabalho é uma constância, nós temos a certeza que o cerco de luzes é intenso ao nosso redor. Pedro, Tiago, André, Barnabé, João e muitos outros trabalhadores do bem. Maria de Magdala, Joana de Cusa, Teresa d'Ávila. Nós estamos cercados por mensageiros da paz, cavaleiros da luz, e muito em especial, fazendo chover sobre nós gotículas multicoloridas que infiltram-se em nós, para que possamos reter essas energias e viver no mundo o equilíbrio necessário neste momento em que atravessamos a última madrugada do ser em expiações e provações, porque o amanhecer de uma nova era já se faz. Nesta madrugada, muitos de nós não sabemos o que fazer. São as tempestades, são as viroses, são a violência,
São as dificuldades sociais, as dificuldades políticas. Em todos os pontos do planeta, o desequilíbrio ainda impera. Mas é que a madrugada, muitas vezes sombria, nos deixam entorpecidos, cegos. Muitas vezes rastejando, porque não temos como nos colocar em pé. Mas temos um farol. Temos um modelo e guia, Jesus. E Ele não está sozinho. Mensageiros do amor ao seu lado. E com certeza, continuando a levá-lo como um menino, a senhora, que não temeu em estender seus braços para receber o menino luz, o nosso irmão, Jesus. Ave Senhora, Mãe da paz, Mãe do amor, Mãe da luz. Nestes instantes, quem quiser, mentalize o que mais deseja. Não importa a nossa necessidade agora seja material, ou já temos condições de fazer um apelo para uma meta espiritual. Que todos nós possamos pedir o que Jesus nos diz: pediam e tereis. Que o manto dúlcido da Mãe Santíssima nos envolva para que possamos ter escudos protetores sempre, principalmente perante as intempéries. Nada chegará até nós se não houver a necessidade do aprendizado. E que as luzes do Pai, do Criador, sejam sempre a nos guiar, sempre que tivermos coragem de abrir os nossos olhos, de erguer as nossas mãos para servir, de fortalecer os nossos passos para seguirmos firmes na estrada do bem, que possamos sempre assimilar essas energias
E como dissemos e ouvimos outrora, seja o que vier, venha o que vier, somos cristãos, trabalhadores do bem, de mãos dadas com Cristo e amparados pela Mãe e pelo Pai, hoje e sempre, que assim seja.